Olá, muito bom dia, como você está? O cenário mudou, muitas coisas mudaram. E agora, financeiramente, como vamos fazer? Então é uma pergunta que talvez seja a pergunta da grande maioria da população mundial. E eu quis trazer este Ok, estão falando para mim aqui que eu estou mudo. Vocês estão me ouvindo? Ok. Vocês estão me ouvindo? Você que já está aqui. Shirley está me ouvindo. Elton, Davi, você me ouve? Wanderson, é Wanderson ou Anderson? Agora, ok? É que realmente eu estava em silêncio, observando vocês entrarem por aqui. Eduardo, bem-vindo, Eduardo. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que é de interesse global, sobre organização financeira. Eu quis trazer esse assunto aqui para a minha audiência, para os meus seguidores, pois eu sei que é um assunto muito importante. E esse assunto ele é importante não somente em épocas de crise, mas na época de crise ele se torna mais importante ainda. Então é uma dúvida, são dúvidas de muitas pessoas. E o que fazer agora? Eu não estava preparado, eu fiz os meus compromissos, eu financiei o meu apartamento, eu financiei meu carro, eu usei o limite do cartão de crédito, ou eu não tinha uma reserva, ou eu tinha uma reserva, mas talvez não seja suficiente para passar por esse momento turbulento. Então eu quis trazer esse assunto e como eu não sou especialista nesse assunto, eu trouxe a Shirley, que ela é especialista em organização financeira. E eu quero trazer ela, eu trouxe ela justamente para entregar ferramentas para você de como lidar com isso. Ela já está por aqui, eu vou pedir para ela pedir autorização, me parece que ela já pediu, está um pouco para cima. Então eu quero começar, como sempre, dando os parabéns para você por estar aqui. Você que ainda não me conhece, eu sou o Noberto, faço parte do Instituto Rompendo Limites e eu entrego as ferramentas da programação neurolinguística, da PNL. Já há várias décadas eu levo esse conhecimento para o mundo, para as pessoas, para seres humanos se entenderem melhor, se conhecerem melhor e entenderem como comunicar melhor com o mundo. Ou seja, as ferramentas da PNL fazem com que você entenda como você se comunica com você, como você funciona, como funciona o seu cérebro, a sua mente e também técnicas para comunicar melhor com o mundo. E relacionada à organização financeira tem tudo a ver com o funcionamento da mente. Tem tudo a ver em como funciona nosso cérebro, nossas emoções, nossos impulsos. Então eu quero trazer aqui a Shirley Freitas para falar sobre esse assunto que é tão importante nesse momento. E você pode colocar as suas perguntas aqui embaixo, pode tirar as suas dúvidas, que esse é o momento, essa é a oportunidade. Você que está nos assistindo, que não conseguiu assistir ao vivo, você pode colocar a sua dúvida também. O contato da Shirley vai estar aqui, ela vai estar disponível para esclarecer se você está assistindo hoje à tarde, ou hoje à noite, ou não sei que horário normalmente que você vai lá buscar as informações, pois a live ela vai ficar gravada. Shirley, seja bem-vinda. Você está Obrigada, me ouvindo bem, Shirley? Vamos? Bom, fala alguma sim, coisa agora aí para o estou. pessoal dar um ok se está te ouvindo bem. Sim, eu ouço perfeitamente, realmente no início estava mudo. Norberto, gratidão pela oportunidade, né? Eu estava aqui te ouvindo já. Eu gosto muito da PNL, né? A maneira de conversar com o mundo, de se conectar. E você foi muito inteligente em pensar, né, em unir esses dois temas, porque são assuntos essenciais para o nosso momento, né? Sim. Maravilha, muito bom. Muito obrigado por você estar aqui.
Hoje é o momento realmente de entregarmos informações para o mundo, para a população, informações que possam fazer a diferença para que a continuidade da vida, a vida pessoal, a vida profissional, seja da melhor forma possível, né? Momento de muitas dúvidas internas, momento de medo, momento de irritabilidade, momento que pessoas estão passando por uma ansiedade muito grande, momento que pessoas estão adoecendo com seus pensamentos. E também é um momento que trazem muitos pensamentos e muitas dúvidas sobre a parte financeira, sobre a organização. É claro que é um assunto que ele deve estar presente na nossa vida o tempo todo. Quando não tem crise, quando a economia está muito boa, quando nós temos muito dinheiro, é um assunto que deve estar presente. A organização financeira, ela é muito importante e fundamental quando as pessoas têm o dinheiro. A grande maioria das pessoas, eu observo, que procura um gestor financeiro quando vem as dificuldades. Mas eu sempre falo, a minha orientação é, quando você tem o dinheiro, procure para que você não precise procurar quando você não tem. Então, uma organização financeira, pessoal, profissional, empresarial, ela é muito importante em todas as épocas e poucas pessoas se dão conta disso, até ter uma verdadeira necessidade disso, né? Até quando vem a falta, quando vem a dúvida, quando os tempos mudam, quando a economia muda, né? Então, muito obrigado por ter vindo entregar essas informações sobre esse assunto que é tão importante nesse momento. E agora eu quero te deixar à vontade para você fazer a sua apresentação. Eu sei que vão ter muitas perguntas no decorrer da sua live. Eu vou procurar anotar aqui. Eu já tenho algumas perguntas para você. Mas Ah, eu maravilha. imagino que as perguntas que eu tenho dentro da sua fala, você já tem as respostas, mas as perguntas que for vindo, eu vou fazendo aqui para você, tá bem? Se caso, Maravilha. depois da sua explanação, tiver alguma pergunta sobre PNL, como pode utilizar nesse momento, estou às ordens também. Mas hoje a live é sua, tá bem? Fica à vontade. Gratidão. O que você falou é bem verdade, né? As pessoas deveriam trabalhar no planejamento. E é isso que eu ensino o tempo todo, estou falando do planejamento. Para quem não me conhece ainda, né, que está aqui na nossa live, eu sou Shirley Freitas, sou uma mineira, né? Sei que o Norberto hoje está no sul de Minas, né, Norberto? Sim. Mas eu moro em São Paulo já há 11 anos. Comecei a estudar educação financeira para me ajudar. Eu vi que alguma coisa não estava bem com a minha educação financeira e, para minha surpresa, encontrei ferramentas, metodologias maravilhosas. Fiz uma grande transformação na minha maneira de ser diante do dinheiro, me eduquei financeiramente e comecei a compartilhar. E foi aí que eu comecei a ser procurada, a ser ouvida pelas pessoas. E isso se tornou uma segunda carreira na minha vida. Hoje, atual, porque eu já deixei a vida corporativa, fiquei 23 anos na vida administrativa, financeira, né, na corporativa. Hoje eu tenho 3 anos que eu sou autônoma e trabalhando com a educação financeira. Há 7 anos eu levo a educação financeira para os lares, para as empresas, falando justamente do planejamento. E é isso mesmo, as pessoas deveriam procurar quando estão saudáveis, né, financeiramente. Mas não é o que acontece. Elas procuram quando já não tem mais jeito. E principalmente nas empresas, Norberto, eu levo uma palestra que chama Saúde Financeira, levando essa orientação das pessoas trabalharem, os benefícios que tem na empresa, que muitas vezes tem previdência, tem muita coisa que a empresa nem sabe corretamente usar para o seu planejamento. Sim. E hoje, o que eu estou vendo, eu tenho feito várias lives, estou muito feliz com as pessoas que têm me procurado, estou atendendo, tá? Criei até uma situação importante, né, um valor para esse momento. Então, para as pessoas que querem me procurar fazer o diagnóstico dela, estou atendendo. Porque qual que é a importância diante de tudo isso? As pessoas saberem os números, saber a sua real despesa. As pessoas não sabem, elas não anotam, elas deixam tudo aqui, ó. Ah, não, eu tenho uma vaga lembrança. Nós sabemos que nossa memória é curta-se. Você não vai lembrar exatamente. Então, o primeiro exercício diante da educação financeira, se a pessoa quer se administrar corretamente, é ter os números. Tá? Agora nós estamos no momento de renegociação. As pessoas vão ter que renegociar. Eles perguntam, o que eu pago primeiro?
Assim, você vai pagar primeiro o que é prioridade para você. Você já fez a sua anotação? Não tem outra saída, é papel, caneta e tempo. São essas três ferramentas que as pessoas precisam nesse momento, tá? Sim. Para entender o que realmente é prioridade na vida delas. Eu ensino a fazer o diagnóstico financeiro e as pessoas devem usar esse diagnóstico pelo menos uma vez ao ano, tá? Então, uma vez ao ano, ela não precisa ficar escrava das anotações. É muito engraçado quando as pessoas vêm para os meus cursos, elas acham que eu vou trabalhar planilhas e traz calculadora e achando que realmente eu vou trabalhar ali na planilha. Não, eu trabalho no comportamento. Porque, Norberto, se a pessoa ela ganha R$ 1.000 e amanhã, a partir de amanhã ela começar a ganhar 10.000, o dinheiro dela não vai dar do mesmo jeito, porque ela precisa de uma mudança profunda de comportamento em relação ao dinheiro. Tá? Eu gosto de comparar isso a um plano de celular. Por exemplo, eu tenho um plano de celular pré-pago, 50 gigas. Ele não está dando. Tá? Eu vou até o máximo dia 10 usando isso, já fico sem internet. Daí o que eu faço? Eu vou lá, contrato um plano do dobro, 100. Bom, agora eu tenho 100 gigas de internet, ótimo, passo o mês. Não, a pessoa entra na zona de conforto. Quando vai ser lá para o dia 15, ela está sem internet de novo. Sim. Porque ela não dosou o comportamento dela, foi usando, usando, usando. Então, se eu não trago essa reflexão do planejamento, de como você pode ter uma mudança de comportamento em relação ao dinheiro, vai ser assim mesmo. E tem pessoas que assim, nossa, fulano, né? Olha, nossa, fulano ganha a mesma coisa que eu, ele tem carro, já viajou, e eu ganho a mesma coisa e não tenho nada. Mas as pessoas, elas não têm a coragem de perguntar para outra pessoa o que ela está fazendo. De repente, já tem um professor do lado dela. Qual que é Sim. o comportamento dele, né? Então, para você ser uma pessoa evoluída, educada financeiramente, você tem que fazer escolhas, né? Eu pego muito clientes que eles querem ter uma vida como o colega, mas o colega às vezes ganha o dobro, ou o colega não paga aluguel, tem uma outra renda de vida, mas ele quer acompanhar, quer ir nas mesmas baladas, nas mesmas viagens, tá? Sim. Muitas vezes somos movidos pelo status, né? Pela Sim. tecnologia. É isso aí. Algumas pessoas, elas, assim, a maioria das pessoas, elas estão assustadas agora, né, Shirley? Porque realmente as pessoas não estavam esperando, ninguém espera por uma Ninguém sabe. situação dessa. Nem emocional, nem comportamental, nem financeiramente, né? Então, assim, você pode passar algumas dicas como a pessoa pode lidar a partir de agora, nesse momento? Por exemplo, Claro. com relação a eu sei que muitas pessoas na atual situação nacional, as empresas, ela já é costume das empresas elas usarem dinheiro de banco. Isso é natural, né, de muitas empresas. As empresas que conseguem organizar melhor, elas usam o dinheiro do banco. A grande maioria das empresas, elas não têm caixa, elas têm um giro, ou seja, usa dinheiro do banco. Porém, não estava preparada com a parada, né? Com parar. Muitos ramos pararam de produzir, se param de produzir, param de comprar, param de vender, param de comprar matéria-prima. Só que existe uma movimentação que já existia financeiramente falando, existem algumas despesas fixas, né? Quando eu falo para a parte empresarial, também a parte pessoal da mesma forma, né? Uma forma. Nós sabemos que nas últimas décadas, aí muitas pessoas se endividaram, né? Vindo crédito mais fácil, comprar apartamento aí em centenas de parcelas, né? Comprar carro, financiamento cada vez maiores em função do crédito maior. E a renda agora ela parou de alguma forma, pelo menos para a grande maioria. Hoje nós temos muito no mercado autônomos, né? Ou seja, as empresas elas tiveram uma mudança e elas contratam, nos últimos anos, elas passaram a contratar, elas deixaram de contratar CLT, e sim MEI. São muitos. E o MEI, o que acontece? Parou o trabalho, o contrato está ali. O contrato está ali possivelmente. Se ele não produz, ele não ganha. Então, aconteceram muitas mudanças, né? Você
Eu sei que você vai passar algumas dicas aí, como lidar com isso. Não sei que escala você... Não sei se eu estou adiantando alguma coisa aqui também, né? Então, assim, o Tá. cenário mudou, é fato, né? Mudou e mudou radicalmente, né? Sim. Tanto para o pequeno como o grande empresário. E os MEIs realmente, né? Os prestadores de serviço, se não produz, não recebe. E isso está uma situação bem delicada, né? Quando você falou como planejar, né? Agora tem que usar muito o racional diante dessa discussão toda, né? Porque muitas pessoas, no desespero, já quer sair pegando outro empréstimo antes de analisar um pouco. Então, faça uma análise bem profunda, né, da situação, em cima de um planejamento. Agora é hora de ver o que é prioridade, né? O que é prioridade? Porque tem coisas que você vai prorrogar, vai pedir carência. Eu tenho chamado muita atenção também. De repente, você vai negociar o seu aluguel. Você vai pedir uma carência de 60 dias para pagar o aluguel, mas não pode esquecer que lá na frente vai acumular com o outro, a menos que o Assim, locatário essa ele dica é vá. fantástica, né? Então, se a pessoa vai negociar, cuidado para não negociar e acumular tudo para uma... É Ela tem isso. que ter atenção. Ela está conseguindo uma carência, mas lá na frente pode ser que isso fique junte com o outro, né? Então, ela pode gerar uma zona de conforto. Não, eu tenho um dinheiro guardado, fiz uma negociação, vou gastar com outra coisa agora. Não. O momento é de não gastar nada. Olhar para cada centavo. Tudo que vai querer gastar é com muito critério. Tá? Nós não podemos entrar nessa zona de conforto. E muita atenção. Eu até gravei um vídeo essa semana, dei uma entrevista também, falando justamente disso. Agora as pessoas estão com mais tempo para fazer o planejamento. Quem nunca fez, faça. Pega um caderno e anota por coluna cada tipo de despesa e que ação está tomando para cada coisa. Tá? É hora de olhar para o pequeno valor. Né? Nós não damos atenção, as pessoas não dão atenção para o pequeno valor. Até dei um exemplo lá. Se você usa Netflix, TV a cabo e um bom plano de celular, qual dos três é mais importante? Você vai precisar dos três nesse momento? Qual que te atende melhor? Né? Então, é fazer pequenas análises. Plano de celular. Paga um plano altíssimo, não vou usar tanto. Liga lá, negocia. Eu tive um cliente essa semana que ele pagava R$ 200 de conta de celular. E diante de tudo isso, ele veio, nós fizemos o diagnóstico, tudo, depois, não, Shirley, eu vou ligar, a primeira coisa é ligar na minha operadora. Ele conseguiu um plano até melhor do que ele tinha por R$ 56. E ele nem sabia que naquela conta de celular podia economizar ali quase R$ 150. Então, o pequeno ou grande empresário vai ter que olhar para tudo. Aqueles que têm os funcionários, eu sei que a maior preocupação dos maiores, né, dos grandes empresários, é com a folha de pagamento, né? Ele sabe que tem famílias dependendo deles. Né? Então, diante de um novo empréstimo, como vai ser esse novo empréstimo? Muitas pessoas também têm me questionado, Shirley, cartão de crédito, meu empréstimo, assim, liga para as operadoras, tenta negociar tudo. O banco, ele vai ter que ser flexível agora, né? Porque pensa, a maioria dos brasileiros, o que eles vão deixar para pagar em último caso? Cartão de crédito, empréstimo, eles vão dar prioridade porque é essencial, né? Alimentação em primeiro lugar, né? As pessoas que usam medicamentos, ela vai ter que comprar o medicamento dela, não tem como ela suspender o medicamento nesse momento, Sim. né? Tem situações especiais. Sim, isso é fato. Outro dia eu faço alguns atendimentos, eu estou fazendo atendimento também por telefone, com algumas prioridades, principalmente aquelas pessoas, como eu atendo pessoas relacionadas à crise de ansiedades, né? E nesses dias aumentou muito, mas muito mesmo. As pessoas que já tinham ansiedade dobrou, triplicou. As pessoas que não tinham passaram a ter. Em função da situação atual, de estar dentro de casa, de virem algumas dúvidas que não vinham. E uma das pessoas que eu atendi, a questão dela era justamente, vai vencer mais um mês de aluguel. Como que eu vou fazer? Eu estou sem cliente. Né? Então, assim, a preocupação dessa pessoa era tanta que o comportamento dela mudou tanto, ela não sabia nem o que iria fazer com relação ao trabalho. Então, pessoas que estão nessa situação, Shirley, por exemplo, que o aluguel vai vencer, que você já deu uma dica aí de renegociar,
Você tem algumas dicas de como renegociar isso, como abordar, como mostrar para aquele dono de imóvel, por exemplo, ou talvez para o contador, né, negociar que o honorário é tanto, mas as coisas mudaram. Você tem dicas de como abordar essa negociação para mostrar isso? É. Em relação ao aluguel e assessor cliente especial, o que que acontece? Tem pessoas que são muito corretas, então para ela atrasar uma conta, fere um valor muito alto dela, tá? E aí é onde gera ansiedade, porque ela está diante de um compromisso e uma realidade que ela nunca lidou. Então, é aí que eu falo, né? Usar mais a razão, porque ela não é só ela, né? Muitos estão na mesma situação e não é vergonha nenhuma dela chegar pro, pro dono do aluguel e falar, nossa, a minha situação é essa. Lógico que quem aluga também é um empresário que recebe o aluguel, que é o rendimento que ele recebe. Muitas vezes ele é um investidor, ele depende disso também. Tá? Eu tive que fazer isso com o meu, tá? Conversar e analisar. Ele falou assim, não, Chile, vamos entrar aí num bom senso, está acontecendo com todos, eu posso te esperar até tal dia. Então, nada melhor do que tentar e negociar, e abordar com tranquilidade. A situação está transparente para todos, né? É só entender o que cada um pode conseguir diante da negociação. E para que isso não gere tanta ansiedade. Sim. E esse Respondi a sua entendimento. pergunta? Sim, sim. Esse entendimento é importante porque isso é cíclico, né? Ou seja, os valores eles vão mudar, eles já mudaram, os valores vão mudar. Eu não tenho tanto entendimento na sua área como você, mas a dica que eu passei para essa pessoa, entendi que o valor dela, a preocupação dela era tanto interna, ou seja, mediante as crenças que ela tem, mediante a estrutura interna que ela tem. Porém, a dica que eu dei para ela foi lá, negocia, porque mostra para ela, se você sair daqui, ou você paga um valor menor que você consiga realmente pagar, né? E isso sendo possibilidade ainda, porque nós estamos num futuro de muita incerteza, mas as coisas vão voltar a acontecer. As pessoas, elas, quando passar, as pessoas vão continuar abastecendo o carro, comendo, comprando remédio, comprando roupa. Pode ser que seja numa proporção diferente. Então, com isso, os valores, as cifras, eles vão mudar. A economia, ela vai passar por um processo aí de mudança. Então, um aluguel que se pagava 2.500, se aquele inquilino sai de lá, se a pessoa que contrata, se ela sair, a pessoa que está acolhendo aquela empresa, não vai ter outra que vai pagar o mesmo valor. Então, é claro que é muito mais viável nesse momento a negociação. Com isso, é mostrar, talvez, para aquela pessoa que não entenda sobre isso, né? Então, mostrar, olha, se eu sair, não vai vir outra pessoa. Então, eu quero ficar. Aqui é o meu lugar, eu já divulguei o meu endereço, o meu espaço, se a pessoa atende no espaço físico, né? Então, é a renegociação, porque isso é cíclico. E o dono do imóvel ele vai renegociar com outros negócios dele, com as outras coisas que ele compra, ele vai, ou seja, vai ser um ciclo de renegociação. Não é isso? A verdade é que todos terão que ceder um pouco agora, né? Vai Sim, ter que existir essa renegociação, vai ser geral, porque é o que você disse mesmo. Não adianta eu falar assim, não, você vai desocupar o meu imóvel, mas ele não vai alugar tão fácil diante de tudo isso. Então é melhor ele ter uma negociação, continuar contando ali com o aluguel, mas num preço que seja confortável para os dois. Então é entender a situação mesmo. Uma outra coisa interessante, eu tive um cliente essa semana que falou assim, Chile, eu quero mudar. Ele decidiu que ele podia mudar de cidade. Ele não conseguiu ninguém para fazer frete para ele, que ninguém queria fazer o frete. Então a sim, situação é de muita reflexão, tá? De muita negociação. Então agora não tem que ter vergonha, não tem que ter medo, né? De falar, nossa, mas eu preciso falar, tô com medo, porque as pessoas têm medo. Elas sofrem para tomar uma atitude, sofrem para falar, tá? sim. Isso vai gerando uma ansiedade muito grande. E agora é a honestidade. Eu acho que esse é o momento. As pessoas ouvem muito para viver.
né? Sim. E que o consumismo não vai fazer parte assim tão grande. Eu imagino, né, que as pessoas vão começar a dosar mais o consumismo, principalmente. Sim. Tá? As habilidades, tem pessoas que estão descobrindo outras coisas, né? O negócio está migrando, aquelas que não sabiam, né, usar a internet para nada, agora estão se reinventando. Eu trabalho com um grupo grande de mulheres empreendedoras. E nós estamos fazendo lives e treinamentos todos os dias com essas mulheres. Que umas não sabiam gravar vídeo, outras não conheciam a ferramenta do Instagram, outras não conheciam o Telegram. Então, o momento é de reinventar mesmo. Sim. Outro dia até fiz uma chamada, né? Falei assim, qual habilidade você desenvolveu esses dias? Eu recebi várias respostas. Porque teve gente aprendendo a cozinhar, gente aprendendo a lavar, pessoas que não gostavam de ler, que estão lendo, Gente aprendendo a amar mais, né? a amar mais, a se relacionar. Daí eu falei que as pessoas também, elas estavam muito na fuga, né? Passa o dia inteiro trabalhando, chega em casa, toma um banho, dorme, não estava nem se relacionando direito. Agora não, agora está Sim. 24 horas com a pessoa. Aprendendo a escutar mais, conviver, né, com a família. Isso é legal. Eu até outro dia, eu falei também, ô Norberto, as crianças, né, as nossas crianças, eles não sabem exatamente o que está acontecendo, mas eles vão levar uma grande lembrança, porque eles estão amando ficar com os pais. Sim. Eu falo isso pelo meu sobrinho mesmo, ele tá lá, cada dia ele cria um brinquedo e inventa. Ele já foi DJ, ele já foi jogador de futebol. Cada dia ele inventa um brinquedo. E eu falo assim, ai, tá tão feliz aqui. Olha só, a percepção de uma criança de 7 anos. É, que legal. O Anderson falou aqui em cima que fica desesperado quando ele falou assim, ó, eu fico em desespero se não conseguir pagar minhas contas em dia. Exatamente, é o caso da sua cliente também, né? Sim. E isso causa um desespero, porque nós temos esse valor muito forte. Foi um grande valor que eu carreguei a vida toda. Minha mãe falava que nós temos de mais correto é o nosso nome. Então, Anderson, fique tranquilo, faça o seu planejamento, escreva tudo que você precisa, vê o que é prioridade, tá? Não fique com medo nem nervoso diante dessa situação, porque tá geral. Ah, ótimo. Ô, Shirley, e aquele pessoal que falava assim, que chegava aquele monte de e-mail na nossa caixa de entrada, mensagem toda hora, ganhe dinheiro em casa. Acabou. Né? Não chega mais essas informações para gente. Existe alguma fonte de renda? Existe alguma oportunidade para a pessoa que fala assim, olha, o meu negócio parou. Você, na sua forma de entender, tem alguma fonte de renda nova dentro dessa situação? Ou existe É, possibilidade, existe perspectiva para isso? existe, eu falei disso também essa semana. Uma das fontes de renda é começar a vender pela internet, mas é criando parcerias, tá? Ser afiliado. Por exemplo, vamos usar aqui o seu instituto. O instituto lançou um treinamento. Eu posso ser afiliada do seu instituto, divulgar o seu instituto e ganhar por isso. Isso é ser um afiliado. Sim. Tá? Então, é buscar parcerias. Esse é um tipo de negócio que está funcionando bastante. Tá? Marketing de relacionamento. Muitas pessoas têm crença em relação ao marketing de relacionamento, mas é uma coisa que funciona muito, é uma tendência. Daqui a pouco o nosso mundo assim, no Brasil não é uma tendência, mas se você for ver Estados Unidos, Canadá, Europa, eles sempre trabalharam com marketing de relacionamento, com o cooperativismo. Então, agora, outro dia, até falando, uma pessoa disse para mim assim, é hora de pensar fora da caixa. Igual não é dentro da caixa nem fora da caixa, é hora de pensar na nuvem, tá? É hora de elevar nosso pensamento e a nossa criatividade. Então, o Sim. marketing de relacionamento continua sendo uma excelente ferramenta para quem quer inovar na forma de ganhar. Daí existem meios, né? Meios de continuar realizando sonhos, né? Porque mesmo diante de tudo isso, nós não podemos abandonar os nossos sonhos. Para quem tem o sonho de viajar, o sonho de fazer um intercâmbio, o sonho de fazer uma nova pós-graduação, enfim, são infinitas as possibilidades dos sonhos. Mas nós não podemos abandonar nossos sonhos também. Uma outra coisa interessante para a realização de tudo isso, que é um outro meio, é o consórcio.
E eu acredito que o consórcio vai ganhar muita força agora, porque é um investimento onde ele não paga juros. Muito pelo contrário, ele é rentabilizado mês a mês do investimento que ele faz. Sim, Tá? que legal. E você pode passar algumas dicas de como a pessoa fazer um diagnóstico financeiro pessoal? Como ela pode fazer isso? Você comentou sobre escrever, fazer conta. Seria o quê? É planilhar isso, verificar quanto que eu estou ganhando, quanto que eu gasto. Como que ela pode fazer isso na prática, Shirley? O diagnóstico financeiro, a principal ferramenta, a principal anotação é o gasto. Então, a minha sugestão, e é o que eu ensino dentro do meu método também, é a pessoa começar a anotar tudo que ela gasta por tipo de despesa. Então, ela vai criar ali, vamos pegar uma rotina de um dia normal, não essa que as pessoas estão dedicadas, para ficar claro. Então, de manhã, ele saiu, gastou X com o transporte. Depois ele tomou um café, parou no caminho para abastecer, vamos supor, ou fez um café, tomou um café da manhã, uma coluna para o café da manhã. Ele almoçou fora de casa, uma coluna para o almoço. À tarde passou no mercado, fez uma compra, uma coluna para o mercado. À noite ele pagou a conta de celular dele pela internet. Ele teve um compromisso. Então, criar uma coluna para cada tipo de despesa. E no decorrer do mês ir anotando. Daí as pessoas falam, Shirley, mas eu vou abrir uma coluna para luz, para internet, para coisa que eu pago uma vez ao mês. Vai, porque no final você vai olhar para cada valor e ter uma ação. E eu já tive resultados muito fortes em relação a isso. Eu tive um cliente que ele descobriu que ele gastava muito com o Sem Parar. Ele não tinha noção, a realidade aqui de São Paulo, mas que vale para todos. Ele morava perto de um shopping e ele ia várias vezes no shopping. E ele tinha o Sem Parar no carro. Então ele nem lembrava que ele tinha que pagar o estacionamento. Ele entrava, saía, era tranquilo. Daí, quando eu pedi para fazer o apontamento de despesa, que ele foi evidenciando cada gasto dele, ele chegou no Sem Parar, no estacionamento. Foi um absurdo. Eu falei assim, não, Shirley, nunca mais. Eu moro do lado do shopping. Eu não preciso ir de carro todas as vezes, mas é cômodo, né? Preciso sacar o dinheiro, pego o carro, vou lá. Ah, vou levar uma roupa para lavar, vou no shopping. Tá? É cômodo. Tive um outro cliente que, fazendo esse diagnóstico, ele descobriu que ele gastava mais de R$ 600 por mês com café da manhã. Porque ele morava também perto de uma padaria, caminho para o trabalho, e preferia dormir 10 minutos a mais e tomar um café na padaria. Quando ele descobriu isso, ele começou a comprar tudo que precisava do café da manhã. Às vezes deixava o lanche feito à noite, se ele dormia mais, ele catava o lanche e tomava café na empresa. E começou a direcionar esse valor para uma viagem que era um dos sonhos dele. Então, diante do diagnóstico, as pessoas vão entender onde ela gasta mais e também vai descobrir os gastos invisíveis. Inclusive, eu escrevi um artigo, tá, para a revista Leader Coach falando dos gastos invisíveis. Tá? São aquele dinheiro que está saindo da sua conta todo dia que você não percebe. E esses são valores pequenos, né? Por exemplo, ele está pagando taxa de banco, não negociou a taxa de banco. Hoje você tem liberdade para migrar para um banco digital, onde não tem taxa nenhuma. E funciona super bem. Os bancos digitais já são bancos de investimento também. Se você paga a sua fatura de cartão de crédito um dia atrasado, olha no mês seguinte o valor do juro que vem, por um dia. Tá? Então, ter aí uma rotina, ter pontualidade nos pagamentos, tudo isso evita o seu gasto invisível. São as pequenas taxas, coisas que você não está dando tanta importância. É aquelas que a gente realmente não observa, elas são invisíveis, porque principalmente se são coisas pequenas, né, Shirley? Se são coisinhas pequenas e que vem embutido dentro de serviço, dentro de coisas que ficam fácil passar despercebido se realmente não faz esse diagnóstico, né? Ou seja, diagnosticar tudo, né? Uhum. Quando você falou sobre... Tem um comentário aqui do Wanderson. Eu tenho um amigo assim, o que eu faço para mudar isso nele, como devo falar isso para ele? Wanderson, primeiro que a gente não muda ninguém, tá? Ele vai ter que sentir a necessidade de mudar. O que você pode falar sutilmente é do que você aprendeu, do que você ouviu, ou sugerir de repente, né, que ele comece a me seguir, assistir meus vídeos, até que alguma coisa faça sentido para ele, tá? Porque a gente tem essa sede, né, de querer mudar a outra pessoa.
Tá, Norberto, você pode até complementar isso usando falando um pouco da PNL, né? Porque a gente não muda as pessoas. Nós temos é que preocupar conosco, nos mudarmos, né? O nosso resultado é que vai impactar na outra pessoa. E foi assim comigo. Tá? Sim. Quando eu comecei a ter a minha mudança, as pessoas observaram. Certo, Wanderson? De fato é. Quando você comentou aqui sobre diagnóstico financeiro, assim, a minha percepção é quando nós fazemos um diagnóstico financeiro, que ali nós vamos entender também sobre as prioridades, né? Ou seja, com o diagnóstico financeiro, no caso do exemplo que você deu sobre o sem parar. Tudo bem, talvez nem era uma prioridade no shopping, mas Aham. talvez aquele valor que foi percebido dentro do diagnóstico, quanto que gastaria para ir lá, e dentro disso uniu-se outras coisas boas até a caminhada, economizar, fazer uma Exato. viagem. Através do diagnóstico, gerou, ou seja, moveu aquele dinheiro que já Mudança era de gasto para comportamento. uma outra coisa. Ou seja, É uma mudança de mudança. comportamento, né? E isso a Uhum. pessoa fez com que ela, fazendo o diagnóstico, eu considero aqui como uma tomada de consciência. Nós falamos, se você faz o diagnóstico, se você planilha, se você anota, se você observa quanto está os seus gastos, quanto você gasta num restaurante, às vezes poderia fazer diferente, você puxa para a consciência, para aí, mas realmente eu necessito almoçar no restaurante todos os dias ou sair toda semana, terça e sexta, para jantar fora? Com o que eu posso substituir? Ou seja, mudança de comportamento. Mas para isso, fazendo o diagnóstico, eu acredito que realmente a pessoa vai tomar consciência disso e observar suas prioridades, né? Ou seja, fazer uma Exato. comparação, né? E uma outra coisa que eu trabalho profundamente com meus clientes são os sonhos, né? As pessoas, elas precisam ter sonhos. E eu tenho um curso que é o Saia das Dívidas, então eu ajudo muitas pessoas a saírem das dívidas. E quando eu pergunto dos sonhos, ela fala assim, não, Shirley, eu não tenho sonho, eu estou endividada. Mas a mesma pessoa endividada, ela tem que realizar os sonhos. Isso é o que vai motivar. Então, quando ela faz um diagnóstico e entende, ela vai ver que escolha ela pode fazer para ela realizar um sonho e se sentir mais satisfeita, mais feliz. Porque senão vai ficar sempre uma insatisfação. Eu acordo de manhã, vou para o trabalho, fico o dia todo longe da minha família, no final do mês eu não vejo a cor do meu dinheiro. O dinheiro que chega é só para pagar a conta. Então, o diagnóstico é para isso também, tá? Ele vai Sim, ensinar as pessoas a realizar sonhos. E como que você realiza sonhos? É se pagando primeiro. Então, ele tem que ter a consciência do que ele quer realizar. Daí, quando são pessoas que realmente querem sair das dívidas, que têm dívidas, eu faço um estudo profundo com ela, do que ela vai priorizar, qual dívida ela vai pagar primeiro, o que impacta mais na vida dela. Às vezes, nem ela tem noção das prioridades. sim. A gente observa que o brasileiro, o latino principalmente, né? O latino, ele tem o costume de gastar o dinheiro que vai ganhar sempre. E se parar Sim, um pouco, na grande maioria das vezes, a pessoa gasta o dinheiro que vai ganhar no próximo mês. Aquela pessoa que tem um crédito maior, ela gasta o dinheiro que vai ganhar no próximo ano, na próxima década, né? Mas o fato é, se naquele momento talvez tivesse se organizado melhor, teria ganho dinheiro para depois gastar aquele dinheiro. E e é acredito que isso. dentro de uma organização é possível você organizar. Olha, parou, organizar e nós vamos equilibrar para chegar num ponto de gastar após ganhar e não gastar o que vai ganhar. Ou que nem sabe que vai ganhar, que muitas pessoas fazem isso. Eu escuto algumas pessoas falam assim, eu vou passar o cartão aqui, depois a gente vê. Eu vou para a praia, depois a gente vê, passa o cartão, depois a gente resolve. Aí depois, quando vem na hora de resolver, porque aquela hora vai chegar, é onde que às vezes acontece tantas coisas, inclusive até famílias são destruídas por situações de comportamento que não foi pensado financeiramente na hora, que não foi planejado, que não foi trazido para a consciência para mudar essa situação futura, né, Sheila?
Exato. E aí vem a falta de planejamento. Ou seja, eu vou para a praia com meus amigos no final de semana. Não estava planejado, não estava dentro do seu planejamento uma viagem no final de semana para a praia. Se você não planejou, como que você vai? Sim. Tá? Tem um vídeo meu, se você depois quiser compartilhar com o seu pessoal, que eu falo das distrações financeiras. Nós somos pegos a todo momento com as distrações financeiras. E assim, o latino, o que você disse sobre o latino é verdade. Nós temos um comportamento consumista, tá? A ideia de comprar primeiro para depois pagar é uma crença. Era assim comigo. Eu trouxe isso a vida toda. E é aí que você vai se embolando, né? Porque daí chega o final do mês, você já consumiu todo o seu dinheiro, você já se comprometeu tanto que o seu dinheiro não dá. Eu falo muito da minha realidade. E eu tinha esse valor forte que minha mãe falava, né? O seu nome é o que tem de mais sagrado, não suja o seu nome. Mas eu tinha cartão que vencia no dia 5, no dia 10, no dia 15. E a pessoa era esperta ainda, porque na época eu já usava a cliente Santander, e o Santander tinha 10 dias sem juros. Eu tinha duas contas no Santander. Eu usava 10 dias de uma, 10 dias da outra, depois eu tinha que fazer o meu dinheiro dar para 10 dias, contornando todos os compromissos. Pensa, o desgaste para a gente viver nessa administração louca. Tudo por falta de planejamento. E as distrações financeiras é isso mesmo. Você sai para a rua para almoçar, de repente você fez uma compra, recebeu um convite, já marcou uma viagem. Tá? Então, tudo isso tem que estar no planejamento. Ah, que legal. Isso é muito bom. O nome distração financeira, ela é muito importante. Muitas pessoas não têm consciência realmente disso, né? Olha, às vezes a pessoa está lá na casa dela, não está nem pensando em fazer algo, o telefone toca, olha uma festa, ou vamos sair, ou vamos comer uma pizza. Não tinha um planejamento de comer uma pizza uma vez por mês. Ou seja, se ela tinha um planejamento, eu vou comer uma pizza uma vez por mês, só que naquele momento que o telefone toca, ela quebra todo aquele planejamento, ou seja, aquele comportamento, a emoção dela fala mais alto, então ela vai investir, ela vai gastar um dinheiro que talvez não estava planejado, mesmo se tem planejamento, se ela utilizar essa distração, né? Que é a distração, vamos para a praia porque todos os amigos vão. Se a pessoa puxar para a consciência e parar, olha, não, eu vou daqui a 6 meses, porque financeiramente eu vou estar melhor, eu vou poder me divertir ainda mais, eu vou poder me oferecer coisas melhores, porque financeiramente eu vou estar melhor e não vou voltar da praia com uma ressaca financeira. Nem sei se tem esse nome. Ressaca financeira, porque muitas pessoas voltam dos eventos com ressaca financeira. Quando olha lá, gastou tanto no cartão de crédito e às vezes empolga e gasta mesmo se está com cartão de crédito ali, né? A pessoa gasta porque entra na emoção, né? Que é natural de todos ser humanos. Nós somos seres emocionais, né, Sheila? Exato. Outra coisa, Norberto, são os gastos pela internet. Agora você não precisa nem sair de casa. Você diz que nós não estamos recebendo tanto e-mail dizendo trabalhe em casa, ganhe dinheiro em casa. Mas estamos recebendo promoções a todo tempo. Então, os gastos pela internet também tem que ser muito bem avaliados e perguntar se precisa realmente daquilo. Tá? Que é uma facilidade, você não precisa sair de casa mais para gastar. Sim. E às vezes é uma comprinha aqui, outra ali. Eu tive uma cliente que ela era viciada em comprar coisas da China. Ela comprava vestido, sapato, acessório, coisas de casa mais mirabolantes. Até que no diagnóstico dela, descobriu que a fatura do cartão de crédito estava toda comprometida com pequenas compras. É R$10 hoje, 20 amanhã, 2 vezes de 20 hoje, sabe? Pequenas compras. Então, mas é só isso também R$20. E o acumulado... Porque ela não. Você gastou 20 hoje, amanhã você nem lembra. 20 é um valor tão pequeno, né? Nem fica mais na sua memória. Sim. Tá? Então é interessante ter até uma planilha, tá, de Excel, falando ali tudo que você já comprou no seu cartão. Vou gastar de novo? Não vai consultar o saldo do cartão que você não vai lembrar. Mas se você consultar a sua planilha, você vai ver. Sim, que legal. Tá? Para isso é muito interessante fazer uma planilha. Que legal. Eu tenho só mais uma sacada. Eu sou uma pessoa que amo viajar. E eu tenho um vídeo gravado também que chama Viajar Bem Que Mal Tem. Tá? E lá eu falo que a sensação da viagem, que é maravilhosa, ela tem que durar até a sua próxima viagem. E não até quando você abre a sua fatura do cartão de crédito.
Sim. tá? Você vai estar encantado da viagem, mas de toda aquela sensação maravilhosa, que eu falo que viajar é trocar a roupa da alma, né? Literalmente. Mas quando você abriu a fatura do cartão de crédito, pronto, acabou. Bloqueou, você já nem lembra da viagem mais. Daí já gerou uma preocupação maior que com o seu cartão. Então planeje tudo, planeja a viagem, é planejamento, não tem outra saída. Sim. Que legal. Você falou sobre comentar não sei se é o Anderson ou Wanderson comentou, né, de mudar o outro. O ser humano ele só muda isso partindo do ponto de vista neural, mental, dentro da programação neurolinguística, né, agora trazendo PNL, porque todo o assunto que nós estamos falando aqui tem muito a ver com PNL, tem muito a ver com comportamentos, tem muito a ver com emoção. Todas as decisões e todas as escolhas que nós tomamos em toda a nossa vida nos trouxe onde nós estamos agora. Todas as escolhas. Se eu tivesse falado não naquele determinado momento, ou tivesse falado sim naquele determinado momento, que eu falei não, e não naquele determinado momento que eu falei sim, a minha vida não estava a mesma. Eu costumo utilizar PNL como uma matemática. Cada milímetro, cada mudança que você age, que você faz na sua vida, você passa a ter resultados diferentes. O seu resultado não pode ser igual, é impossível ele ser igual se você faz uma mudança, por menor que seja. E o dinheiro ele é algo muito emocional. O dinheiro ele é totalmente emocional. Ou a falta de dinheiro, ou o excesso de dinheiro, ou dinheiro em abundância. Ou seja, o dinheiro, ele é uma emoção, ele é um tipo de energia que traz emoção e faz você ter escolhas e tomar decisões, que leva ao seu futuro. Então, todas as decisões que você toma agora, relacionadas à parte financeira, vai te levar a um futuro financeiro e emocional. Emocional e financeiro, porque está tudo junto. Para responder, para comentar diretamente para o Wanderson, o ser humano ele só muda se a ideia partir dele. Dentro da programação neurolinguística existe uma linguagem embutida com uma habilidade, eu cito aqui a habilidade de conversação do Dr. Milton Erickson, que foi um dos modelados da PNL. É possível você utilizar uma linguagem com uma pessoa para que a pessoa tome consciência e ela tenha a ideia de fazer aquilo. Exemplo, é possível você utilizar uma linguagem com o seu amigo, ou aqui o Anderson comentou também, com a sua esposa. O Misael falou assim que estamos juntos também, quando o Anderson comentou sobre gerenciar a sua esposa. Então, você não vai gerenciar a sua esposa. Você vai entendê-la, primeiramente, o motivo que ela faz aquilo, qual que é o ganho maior, que todos nós temos um ganho maior. E esse ganho, ele é emocional. Ele é impossível não ser emocional. Quando você souber o ganho maior daquela pessoa, você pode utilizar uma linguagem, sendo uma linguagem assertiva com técnicas, você pode utilizar com técnicas, e a programação neurolinguística tem muitas técnicas para isso, para que a pessoa tenha a ideia disso. Um exemplo é metáforas. Eu adoro contar metáforas, contar história. Se você pega, Wanderson, se você pega uma história, uma outra situação que você conhece de uma outra pessoa e conta para o seu amigo, olha, eu conheço uma história de uma pessoa que fazia isso, isso e isso, e colocar correlação dentro da história, da situação atual daquela pessoa, você só conta história / metáfora, e aquela pessoa, talvez, ela vá para a casa dela e comece a pensar, olha, a história daquela pessoa parece que é algo que eu estou vivendo. E a história dela terminou dessa forma, de uma forma que eu não quero terminar. Então, a pessoa talvez tenha a ideia da mudança. Mas se você for falar para a pessoa, olha, você deve fazer isso, fazer aquilo, primeiro, nenhum ser humano na face da Terra gosta de ser obrigado a fazer algo. Ninguém. Isso está dentro de nós, isso é milenário, está na nossa biologia. Nós não gostamos de ser obrigado a fazer nada. Porém, se você tem uma linguagem mais assertiva, colocando técnica dentro disso,
e você consegue fazer com que a pessoa tenha a ideia, aí sim. A ideia, ela tem muito poder quando ela é implantada por ela própria. E não você falar, olha, você tem que fazer isso, fazer aquilo outro. Primeiro, ela tem que ter a ideia da mudança, de ter essa mudança. E quando eu falo sobre inteligência emocional, todo ser humano só compra, só gasta, só investe dentro de uma emoção. É impossível. Eu sou vendedor e vendo curso e eu utilizo isso. Eu utilizo o entendimento. A pessoa ela toma a decisão de fazer uma compra de forma emocional, antes de tomar racionalmente. Racionalmente, ela vai verificar ali quantas vezes que ela vai passar o cartão, se ela pensar nisso. Que muitas pessoas nem pensam em quantas vezes está dividindo, não vê a conta. Tem lojas que a pessoa vai fazer uma compra. Tem lojas, eu conheço, eu frequento lojas assim, que quando você chega no caixa, você tem lá, vou dar um exemplo de valor. Então, o valor que você tem naquele montante de compra é R$ 450. E o caixa vira para você e fala assim, você quer fazer, você tem a possibilidade de fazer em 12 vezes e começar a pagar daqui a 30 dias. Boa parte das pessoas nem fazem a pergunta. Mas quanto de juros que tem? Muitas pessoas nem sabem que tem um juro embutido. Porque muitas empresas, inclusive, colocam isso lá embutido sem mostrar. Eu coloco isso como os gastos invisíveis. Mas, Exato. quando a pessoa fala, quando a pessoa escuta sobre a possibilidade de começar a pagar daqui a 30 dias e dividir em mais vezes, isso já foi gerado uma emoção dentro dela. Quando você comentou sobre as compras pela internet, hoje tem empresas especializadas nos gatilhos mentais, que são a linguagem hipnótica para vender. Ou seja, aquele reloginho lá com contagem regressiva é um gatilho mental. Isso vem, essa emoção dentro de você, e a emoção ela é incontrolável. Nós não conseguimos controlar uma emoção, pois a emoção Exato. ela está muito abaixo do nosso racional. Ou seja, nós não pensamos para ter uma emoção. A emoção ela acontece em milésimo segundo, em menos de meio segundo. Porém, quando você passa a tomar consciência que algo gerou dentro de você, e se for para você comprar, aí sim, aí você vai pensar 2 vezes na compra. Eu cito aqui uma situação sobre como é gerada uma emoção e como a mídia, como os especialistas, têm uma habilidade muito grande de fazer isso, né? Talvez até alguém que esteja aqui nos assistindo já tenha comprado algo por estar dentro de uma grande loja e um produto e o sistema de alto-falante foi anunciado lá. Olha, o valor de 1.200 baixou para 890 e você pode dividir em 10 vezes, porém só temos 2 peças e só pode ser comprado até às 16h30. Você olha no relógio, são 16 horas e você vai correndo comprar. Começa. Foi gerado isso, uma emoção dentro de você. Aquela emoção, ela é inconsciente porque vem da nossa... Isso é do instinto nosso. O instinto nosso, nossa célula, nosso cérebro, despejou uma química dentro da gente. Você, inconscientemente, você acessou o gatilho da escassez, que gera uma emoção muito forte. Você foi lá e comprou um produto, talvez sem necessitar naquele momento. É onde que isso que você falou aqui é muito válido, ter o planejamento, puxar para a consciência, tomar consciência. Eu estou necessitando disso nesse momento. Isso é prioridade nesse momento, com essa vontade que eu estou de Eu tive comprar. uma cliente, eu tive uma cliente, Norberto, ela foi fazer a compra de mercado dela e voltou com uma televisão. Ela não tinha... Ela não tinha pensado em comprar a TV, mas foi exatamente isso que você está falando. Ativou uma urgência que ela não tinha, ela comprou a televisão. Ela chegou em casa, ela se arrependeu, mas ela não tinha como devolver a televisão. Ela até tentou. Ela falou, filho do céu, como que a gente cai numa situação dessa? E isso é fato. Eu tenho
eu tenho um e-book, Norberto, que se chama Comandando Emoções. Inclusive, quem está aqui nessa live conosco, é só começar a curtir o meu Instagram e deixar no direct o e-mail para mim que vai receber meu e-book, tá? Encaminho para você Ótimo. também. É exatamente isso, onde eu levo várias situações de como a gente comanda nossas emoções, né? Por que esse gatilho é acionado? Sim. Porque tem outras coisas por trás. Os consumistas, né? Os compulsivos, principalmente. Quantas pessoas? Eu tenho uma pessoa, ela era assim, ela mora no exterior, ganha em euros, uma empresária de sucesso, mas ela passou por uma situação na vida dela que ela começou a gastar tudo. Se não fosse um filho dela que de 19 anos que viu que a mãe estava fazendo, tivesse segurado, ela tinha falido. Eu falei assim, Shirley, é incrível como a gente se anula ou como o nosso inconsciente muda, porque eu estava gastando tudo que eu tinha por conta de uma situação emocional que eu estava passando muito forte. E onde que eu fui buscar suprir isso? Nas compras. Sim. É interessante tomar consciência disso. Todas as pessoas que vendem algo, e eu também utilizo esses gatilhos, é importante que observe, ou seja, toda compra que você for fazer, se realmente você tem necessidade daquilo. Se não é o seu instinto que está movendo, e se você não está dentro de uma emoção. A compra ela tem que ser puxada para o racional. Racional, planejamento, organização, prioridade. Prioridade, se realmente eu estou precisando daquilo, se eu posso passar mais um mês sem aquilo, se for importante, se tem que ser agora, se faz parte do crescimento, se faz parte do seu processo de vida, se faz parte da sua necessidade familiar, naquele momento, se faz parte da sua necessidade, naquele momento você consegue planejar e não pode evitar. Sim, existem as nossas necessidades básicas, que é a educação, que é a alimentação, remédio, saúde, quando necessário. Aí sim, isso quando vem, é importante que você faça. Mas se você consegue se organizar e deixar sua reserva de emergência, né? Deixar a reserva de emergência é muito importante. Reserva de emergência pode ser aquele limite do cartão de crédito, não utilizar ele, olha, eu não consigo ter uma reserva, mas eu tenho pelo menos o meu limite do cheque especial da minha conta no banco. Então, o dinheiro é totalmente emocional. E autoconhecimento. Nós vamos, o Instagram vai nos desconectar em 1 minuto. Talvez menos. Então tá bom. Tá bom? Então eu ofereci meu e-book para as pessoas que quiserem. Manda um e-mail por direct que eu encaminho. Tá? Foi uma satisfação muito grande contribuir com o meu tema para o seu público. Espero voltar aqui outra vez. Tá? Espero que tenha feito para quem nos assistiu também. Agradeço você pelo convite, foi enriquecedor. Então, a minha audiência, meus seguidores, quiserem mais informação, é só seguir a Shirley. O contato dela está aqui. Você que gostou dessa live, desse conteúdo, clica no aviãozinho, encaminha. O aviãozinho está aqui embaixo, encaminha para as pessoas que você gosta. O Wanderson para o seu amigo, o Misael, o Anderson para a sua esposa. Encaminha para elas e para mais as pessoas que você quer ver bem financeiramente, emocionalmente. A live vai ficar por 24 horas e sigam a Shirley, tire dúvidas, baixem o e-book, deixe o seu e-mail e deixe o seu comentário no direct, tanto para mim quanto para ela. E muito obrigado, Shirley, muito obrigado. Foi enriquecedor suas informações. Muito obrigado você que acompanhou. E obrigado você que está acompanhando em outro horário que não seja ao vivo. E o meu desejo é que você tenha uma vida fantástica da forma que você merece. Beijo no coração de vocês.